momento que eu amo, porque eu realmente gosto muito de aprender sobre o funcionamento do nosso corpo. Porque eu acho que quanto mais a gente se conhece, melhor a gente se cuida, né? Pelo menos faz sentido que a gente coloque as coisas em prática, tudo que a gente vai aprendendo aqui. E hoje o assunto é muito pertinente, porque eu acho que todo mundo já sentiu uma dorzinha abdominal. E tem gente que sente com frequência. Conheço mulheres, principalmente, que vivem com o abdômen dolorido, com a barriga estufada, não pode tocar que dói, né? Com dificuldade de ir ao banheiro. Gente, pode ser um sintoma bem simples, uma dor abdominal, mas também pode indicar alguma doença, até doença grave. Agora, para a gente entender quais são as causas dessas dores, é preciso buscar a ajuda médica. E eu recebo hoje o cirurgião bariátrico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, gastroenterologista, doutor André Augusto Pinto. Seja muito bem-vindo, doutor André. Vou te convidar para sentar aqui, para a gente começar essa conversa interessantíssima. Boa né? tarde. Boa tarde. Muito interessante. Deve chegar muita gente no consultório com queixa de dor abdominal. Ah, muita gente. A gente que faz ambulatório e consultório de gastroenterologia é o que mais chega. É um tema muito abrangente. A dor abdominal, ela é muito vasta, então pode ser desde uma dor abdominal, que pode ser leve, até uma dor crônica, já passou em vários médicos e não consegue resolver, ou então uma dor aguda, comeu alguma coisa, passou mal, ou uma azia, queimação. Então, o tema dor abdominal é muito abrangente. A gente está aberto aí para tentar orientar e explicar aos telespectadores do melhor jeito possível. Perfeito. Então eu vou te perguntar quais são as principais causas de dores abdominais, aquelas mais recorrentes. Basicamente, as dores abdominais podem ser em cólica, que geralmente são causadas por alguns problemas intestinais. A dor abdominal em cólica mais frequente é o intestino preso. Então, principalmente nas mulheres, as mulheres têm muito mais intestino preso do que os homens. É uma dor abdominal que pode ser difusa, pegando todo o abdômen. Existem dores abdominais mais específicas, como a dor de estômago, que é uma dor geralmente na parte superior, que pode dar aquela sensação de azia e de queimação, que geralmente dá quando você come alguma coisa mais ácida, um refrigerante, ou muita quantidade de comida de uma vez só. A gente também tem aquelas dores que a gente fala que são os empachamentos pós-prandiais, aquelas pessoas que comem e se sentem cheias de gases, porque comem muito rápido, porque comem muita quantidade de comida, porque tomam muito líquido junto com a comida. Existem as dores específicas. Uma das principais é a cólica renal. Quem já não teve uma dor de cólica renal, quem já teve sabe como é. Eu já tive algumas vezes e sei como é que é. É uma dor que geralmente começa na região lombar, nas costas, que irradia para a região pélvica. As mulheres também têm as dores da parte ginecológica, que são as dores que são, você falou da infecção urinária. Infecção urinária pode dar uma dor abdominal na região da bexiga, na região do hipogástrico, no andar inferior do abdômen, que também pode pegar, dependendo dos casos de mais gravidade, até os rins, então pode doer dos lados também. E dores mais específicas, como a apendicite, que é uma dor que geralmente se localiza do lado direito, do lado inferior direito do abdômen, que não melhora. É importante a gente saber assim, as dores elas podem ser leves, moderadas, graves, mas aquelas dores que incomodam, que não melhoram, que têm outros sintomas, não é só importante a gente falar, não é só a dor abdominal, é o que vem com a dor. Se ela vem acompanhada de febre, de náusea, de vômito, se ela está relacionada com a alimentação, se arde para urinar, a gente também não pode esquecer de falar das pedras da vesícula, né? Então, quem tem inflamação na vesícula, que é uma coisa que chama colestite aguda, tem uma dor no andar superior direito do abdômen, principalmente quando come alimentos mais gordurosos, frituras, enlatados, embutidos. Então, a dor abdominal em si, a gente tem que pensar nela como um sinal que pode estar acompanhado de outros sinais. E é isso que é importante para a gente tentar determinar a causa dessa dor abdominal e poder tratar do melhor jeito possível. São realmente muitas causas, né? Muitas causas. É interessante a gente se conhecer, prestar atenção naquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Sim, muito importante. Existem exames que a gente deva fazer que podem estar relacionados a algumas doenças graves que geram dores abdominais? Sim, existem alguns exames que são mais específicos. Lógico que eles são mais específicos para alguns tipos de dores abdominais.
Primeira coisa é procurar um especialista, um gastroenterologista, um cirurgião do aparelho digestivo, conversar com o médico, explicar os seus sintomas, porque é muito importante hoje explicar os sintomas, porque a medicina hoje, todo mundo está mais corrido, então a gente esquece de falar o que sente e quer recorrer só aos exames. O exame é um exame subsidiário, ele vai ajudar no diagnóstico, mas é importante você passar com um especialista, ser examinado por um especialista e a partir daí fazer os exames. Se os seus exames, por exemplo, são dor epigástrica, dor na parte superior do abdômen, relacionado com alimentação, relacionado com azia, queimação, com uma suspeita de ser uma dor de origem estomacal, é importante você fazer uma endoscopia digestiva alta. Endoscopia não seria um exame de rotina a partir de uma certa idade? Não, o que é importante a partir de uma certa idade não é a endoscopia, é a colonoscopia. Tanto para homens quanto para mulheres, a partir dos 50 anos, você tem que fazer uma colonoscopia de rotina. Se você tiver história de câncer, de cólon, de doenças inflamatórias intestinais, aí esse período se estende a 3 anos. Então, a cada 3 anos você tem que fazer. Então, a gente estava falando do intestino, você tem já o intestino preso cronicamente. E você tem essa dor abdominal, com gases, se sente empachada. Mas, se depois de um tempo você começou a ter sangue nas fezes, ou o seu hábito intestinal piorou, você está com o intestino mais preso, se o aspecto das fezes alterou, se elas estão mais afiladas, isso pode ser um câncer do intestino. Ou se você tem muita diarreia, pode ser uma doença inflamatória intestinal, uma colite. Aí, nesses casos, a colonoscopia está indicada. Para aqueles casos de dor abdominal menos específicas, ou uma suspeita, por exemplo, de uma cólica renal, pedra na vesícula, casos ginecológicos, um ultrassom de abdômen total, ou uma tomografia de abdômen total, ou nos casos das mulheres, um ultrassom transvaginal, também é importante. É por isso que é bom conversar com o paciente e tirar uma história bem feita do paciente para tentar entender o que está acontecendo, né? Doutor, hoje fala-se muito sobre intolerância alimentar, né? Então tem várias linhas, que tira lactose, que tira glúten. Tem gente que sente muito desconforto quando come um determinado tipo de alimento. Esse desconforto, ele é um sinal de que a gente tem uma intolerância a esse alimento? A intolerância alimentar é um dos temas da moda hoje em dia, né? Então, assim, primeiro porque ele está sendo mais diagnosticado e está sendo mais pensado, tanto pelos pacientes quanto pelos médicos. Uma coisa que sempre existiu, o que acontece é que hoje a gente come muito errado. Né? E essa intolerância alimentar pode vir com o decorrer dos anos. Então, tem crianças que já têm intolerância à lactose, por exemplo, desde que nasceu. E outras que podem ser desenvolvidas a partir de uma faixa etária. Então, isso pode ser interessante, uma pesquisa. Pesquisa de intolerância à lactose, intolerância ao glúten. Nos casos de intolerância à lactose e ao glúten, o principal diagnóstico é dor, desconforto abdominal, diarreia, emagrecimento, aquela pessoa que não consegue engordar, come, vai mais do que 3, 4 vezes ao banheiro, se sente empachada, distendida. E isso você pode fazer um teste, que é um teste de tolerância à lactose, ao glúten ou a outras alergias alimentares. E se for o caso, você vai restringir. Isso funciona como quem tem uma alergia, por exemplo, quem tem alergia a camarão, não vai poder comer o camarão. Ou já tem tratamento, medicações que vão fazer com que você consiga melhorar a sua digestão e não ter mais sintoma. Se a pessoa não faz o diagnóstico correto, por exemplo, ela sente um empachamento toda vez que come um determinado alimento, come pão, ela sente que a barriga distende, ela fica com muitos gases e ela insiste. Ela pode criar um quadro grave para aquela intolerância ou não? Não. É só o desconforto? Os sintomas podem piorar com o tempo. Então você pode ficar cada vez mais sintomático, mas não que você vai causar outros problemas. A intolerância, ela pode ser piorada. Quanto mais você tem, quanto mais o intestino tem acesso àquilo que ele é intolerante, vai piorando, ele vai ficando cada vez mais sensível e os sintomas vão piorando.
mas não vai causar outras patologias. Maravilha. A gente tem já algumas perguntas e eu vou convidar você que está em casa para perguntar também. Pode mandar no nosso WhatsApp 11 9 50 45 18 40 a sua dúvida, que a gente já vai ter a resposta, tá bom? Dá 2 minutinhos para a gente organizar e eu venho aqui com as perguntas. Aí a gente vai aprendendo, né? E na verdade agora a gente vai ouvir as respostas, né? Temos algumas perguntas, eu vou pedir para a produção colocar aqui no video wall para facilitar a nossa leitura, pode até já soltar. E a primeira já está aí, olha. Acabei de saber que terei que remover o baço. Dá para levar uma vida normal sem esse órgão, doutor? Dá para levar uma vida normal. Ele é bem importante, principalmente nas crianças, mas ele tem uma função no adulto também. Você vai ter que ser vacinado contra algumas... O que é? O que faz o baço? Qual é a função dele? O baço protege, tem um caráter na criança de defesa do organismo e ajuda a produção de células sanguíneas, a produção do sangue nos adultos. Então, você sem o baço vai ter uma vida normal, precisa se prevenir tomando algumas vacinas para evitar quadros infecciosos que ainda... tipo de vacina? Vacinas principalmente para pneumonia, para meningite, que são vacinas que estão fora do rol de vacinação normal das crianças. Então, você vai fazer essas vacinas e vai ter uma vida normal. Meu pai tirou o baço, só para quem perguntou, eu acho que há uns 40 anos, porque ele teve um linfoma de Hodgkin. Perfeito, tá ótimo. Nunca sofreu nada por conta da ausência do baço. Né? Às vezes tira por causa de traumas, acidentes também, que é um órgão muito vascularizado, então nos acidentes ele tem mais chance de sangrar. Vendo alguns problemas de fígado, você também tem que retirar. Nos casos de linfoma, tudo também, porque ele ajuda na produção das células dos glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, é importante também. Mas o organismo consegue viver sem ela. Com certeza. Bora, próxima pergunta então, vamos lá para a tela. É verdade que exagerar na musculação pode causar hérnia inguinal? Hérnia inguinal é uma fraqueza da musculatura na região da virilha, tanto direita quanto esquerda. Não é que o esforço físico vai causar a hérnia já é um defeito do organismo, é um defeito de nascença, é uma fraqueza da musculatura da pessoa. Quando você faz muito exercício, força, sobrecarrega, aumenta a chance dessa hérnia incomodar e aumentar de tamanho. Então, quem faz muito exercício, os sintomas vão aparecer mais cedo, mas uma hora ela ia ter de qualquer jeito. Tá, ok. Próxima pergunta, então. Vamos lá, vamos continuar aprendendo aqui. Apendicite é sempre uma doença repentina ou dá para fazer um diagnóstico precoce? Não. A apendicite é uma doença aguda, começa geralmente com sintomas mais leves na região do flanco e a região da fossa ilíaca direita, na parte inferior do abdômen. Essa dor vai piorando, não melhora com nada. Geralmente começa com febre, náusea, vômito, inapetência. E esse quadro vai piorando num período de 24, 48, 72 horas. Por que acontece isso? O apêndice não chega a ser um órgão, ele já foi, mas agora ele é uma parte do intestino que fica entre o intestino grosso e o intestino delgado muito fino. Ele é um apêndice, como se fosse um dedo de luva, em torno de 1 centímetro de diâmetro mais ou menos. E ali, por alguns motivos, pode ser fezes que ficam mais endurecidos, entopem aquela passagem da secreção que o apêndice produz e ele começa a ficar inflamado. Ali você tem uma proliferação de bactérias e como ele está entupido, não tem por onde sair, porque ele é muito fino, às vezes por caroço de algum tipo de alimento também, inflama, acumula bactéria, forma pus, pode até perfurar, e aí se perfurar pode causar uma peritonite, que é uma infecção mais grave. É por isso que a apendicite, o tratamento é sempre cirúrgico, operado o mais precocemente possível, porque pode levar até, em casos, a óbito. Ok. Próxima pergunta, então. Tá vendo como é bom? A gente vai aprendendo. Dor abdominal pode indicar algum tipo de hepatite? Olha, o principal diagnóstico o principal sintoma de hepatite não é tanto a dor abdominal. Geralmente, a pessoa começa a ficar amarela, o branco dos olhos começa a ficar amarelo, você pode ter um acúmulo de líquido no abdômen, que é uma coisa que chama ascite, e esse volume abdominal pode causar um desconforto e dor. Mas a dor abdominal não é a causa principal da hepatite. A hepatite dá um aumento do tamanho do fígado,
uma coisa que a gente chama de icterícia, que é esse amarelo dos olhos, amarelo da pele, e a ascite, que é o acúmulo de líquido pelo mau funcionamento do fígado, e essa distensão abdominal, por causa desse líquido do tamanho do fígado, pode causar dor. Mas não é o sintoma mais frequente. A gente tem vários tipos de hepatite, né? Só pra gente falar um pouquinho, então, de hepatite, tem vacina para hepatite também, né? Tem. A gente tem alguns tipos de hepatite. A hepatite pode ser viral, que é essa que a gente tem vacinas. Então, hepatite A, hepatite B, hepatite C. Agora já tem outras hepatites que são sendo descobertas, hepatite D. A gente tem vacinação para hepatite B, todos são vacinados. Hepatite A é uma hepatite viral de criança que dá como um quadro gripal, isso a gente nem vacina. Vacina contra a hepatite B. E a hepatite C a gente não tem vacina, nem a D. Então, é por isso que tem que tomar os cuidados necessários. A contaminação é por transfusão sanguínea ou por contato sexual. Então tem que tomar um cuidado porque não tem tratamento. Existem tratamentos, mas vacina... Parece que tratamento ruim, né? Agora tem um tratamento mais novo dos últimos 2 anos com antirretroviral importante, que é um tratamento mais curto, com menos efeitos colaterais e com ótimos resultados. Então hoje mais de 90% dos pacientes que respondem bem à vacina, ao tratamento da hepatite, não tem sintomas. Que joia. Doutor, temos muitas perguntas. A produção está me pedindo 2 minutos para organizar e eu volto já para a gente continuar. Combinado. Tá bom? Combinado. Você que mandou, segura aí, hein? Se não mandou, corre. Vai dar tempo. 11 9 50 45 18 40. A gente continua com o doutor André e as perguntas. Sim, vamos lá. Tá tudo certo? Tudo tranquilo. A turma tá perguntando coisa boa. São dúvidas frequentes, né? Tem algo relevante que a gente não falou aqui que seria bom alertar a população? Não, eu acho que assim, o que é importante a gente alertar a população é que se você tem aquela dor que já te incomoda há um tempo e qualquer alteração do tipo de dor, da localização, sempre procurar um médico. Ou se ela está piorando, você não está melhorando, procure um médico, não deixa para piorar, que aí às vezes é pior. Tá joia. Então vamos lá, para a tela, para a gente continuar aprendendo aqui com as dúvidas. Já tive pedra na vesícula várias vezes. Como posso prevenir esse problema? Bom, pedra na vesícula, o tratamento é sempre cirúrgico. Se ela já teve várias crises, ela tem que operar, tem que ser retirada a vesícula, porque ela não vai melhorar enquanto isso. Até porque é importante a gente salientar que quem tem pedra na vesícula tem que ser retirada a vesícula. Todo mundo que opera a vesícula tira a vesícula, senão outras pedras vão ser formadas. E também essa pedrinha da vesícula ela pode sair da vesícula, entupir o canalzinho do fígado, do pâncreas, causar doenças mais graves, como pancreatite, icterícia obstrutiva. E aí só a cirurgia da vesícula não vai ser suficiente. Então, pedra na vesícula, o tratamento é sempre cirúrgico. E você faz para evitar as crises da vesícula até ser operado. Evitar a ingesta de gordura, principalmente gordura animal. Então, evitar carnes gordurosas, frituras, enlatados, embutidos, leite só desnatado, queijo mais queijo branco, carne mais carne branca. Então, evitando as gorduras animais, você evita de ter uma crise da vesícula mais forte, mas ela pode acontecer em qualquer momento. E tudo bem, tira a vesícula, a vida segue normalmente? A vesícula armazena a bile que o fígado produz para fazer a digestão das gorduras. Então, é como se fosse, eu sempre brinco com os pacientes, como se fosse a reserva do tanque de gasolina que vai ser feita no próprio fígado. Algumas pessoas têm um período de adaptação, principalmente homens. Só um detalhe, 90% das pessoas que têm pedra na vesícula são mulheres. Os homens que têm uma sensibilidade maior à retirada da vesícula e o intestino que já é mais solto nos homens pode piorar. Então eles têm um período de adaptação, se alimentar de gordura pode ter um pouco de diarreia. Mas as mulheres que geralmente têm pedra na vesícula se adaptam muito bem e é um problema a menos que vão ter. Próxima pergunta na tela. Tenho quase todo mês uma dor na barriga, incho muito e parece que estou grávida de uns 6 meses. Tudo que como vai inchando e é uma dor terrível. Ainda não consegui associar o que pode ser. Será que gás pode dar essa dor? Pode. Intestino mais preso pode dar essa dor, a distensão abdominal pode dar essa dor. Aí a gente tem que investigar e conversar com cada paciente. Se essa dor que ela tem, que é mensal, se está relacionada às vezes com um período menstrual, então se ela tiver algum problema ginecológico, essa dor do meio que a gente fala, cistos de ovário também podem dar essa dor. Eu até ia falar isso, porque quando a gente está nesse período pré-menstrual, eu pelo menos sempre foi assim, a gente fica com o intestino mais preso.
né? No pré-menstrual. E aí o intestino mais preso pode dar essa distensão abdominal, esse desconforto. E aí pode ter relacionado com a outros problemas ginecológicos. A endometriose é uma das causas que dá essa dor na menstruação, piora a dor. Então a gente tem que avaliar as causas, ou se for uma dor contínua durante o mês inteiro, pode ser mais pelo intestino preso mesmo, tem que fazer uma reeducação alimentar, atividade física para estimular o intestino a funcionar, ingesta de mais fibras, mais líquidos. Aí a gente tem que conversar com cada paciente. Perfeito. Tem mais uma pergunta e o nosso tempo voou. Mas rapidinho, só pra gente finalizar aqui. Sempre quando acordo tenho aquela dor terrível e não para de doer. Às vezes fico o dia todo com essa dor. Que tipo de remédio é bom pra acalmar a dor? Tem tratamento? Então, primeiro a gente precisa saber... Do que é a dor, Exatamente, né? precisa saber do que é a dor. Mas pelo que ela está falando, essa dor que você tem quando acorda, geralmente está relacionado mais ao estômago. Principalmente aquelas pessoas que têm uma doença que também está aumentando muito a incidência, que é doença do refluxo gastroesofágico, a famosa azia, queimação que você tem. Então, você comer muito à noite, comer e deitar, tomar muito líquido antes de dormir, você tem a produção em excesso de ácido do estômago que volta para o esôfago. Isso faz com que quando você acorde tenha muita dor e isso pode estar relacionado ao refluxo. Aí, nesse caso, tem que fazer uma endoscopia para avaliar e tratar. Primeiro tem que fazer o diagnóstico do que é a dor. Ok. Nossa, eu amei conversar contigo, aprendemos tanto, muito obrigada. Eu vou passar os contatos aqui do Dr. André Pinto. No Instagram, você tem 2 para seguir, tá? andré.a.pinto, que é o Instagram do doutor. E da clínica, é Clínica Gastro ABC, tudo juntinho, Clínica Gastro ABC. É bom a gente saber também que nesse momento a gente pode contar bastante com a telemedicina, né? Então, você pode ser consultado, trocar seus exames, enfim, vale a pena. andré.a.pinto ou Clínica Gastro ABC. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado, Cláudia. Você me dá 10 segundos só para eu falar uma coisa? Uma coisa que é importante. Em 20 a 30% dos casos, o primeiro sintoma da Covid-19 é dor abdominal e não é quadro respiratório. Já que a gente está falando de dor abdominal, nós estamos no meio da pandemia, você que teve uma dor abdominal aguda, distensão, dor abdominal que não melhora, inapetência, se você continuar com esses sintomas, procure o médico, procure o pronto-socorro, porque você pode estar tendo um sintoma de Covid-19 e às vezes não é o respiratório. Muito interessante você falar isso, porque as pessoas ficam realmente esperando, assim, os primeiros sintomas da Covid tá com uma falta de ar, né? E não. Eu digo até que em tempos de pandemia, qualquer coisinha suspeite de ter contraído a Covid-19, né? O meu primeiro sintoma foi a gargantinha ardendo, assim. Aí eu achei que eu tinha falado demais, né? Depois uma febrinha de 37. A gente nunca fica achando que tá com Covid. Agora você vê o doutor falando, primeiro sintoma, uma dor abdominal. Então tem que desconfiar mesmo. Obrigada e até a próxima. Foi um prazer recebê-lo. Vamos seguindo. Enquanto eu estava conversando com o médico, eu fiquei encasquetada assim, pensando, gente, as mulheres sofrem mais que o homem, né? Porque, olha, ele disse que a vesícula é um problema que acontece mais com as mulheres. Infecção urinária, mais com as mulheres. Mais o quê? Tem muita coisa com a mulher, né? Eu vou procurar no Google para ver se tem mesmo mais doenças relacionadas. Tem os problemas da próstata no homem, quer dizer, também... Mas eu tô achando que vocês nasceram assim já mais privilegiados. Eu tô achando, tô desconfiada. Vamos pesquisar, gente. Obrigada, doutor.